Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 24 de janeiro, hoje é quarta-feira. Quarta-feira é que nos colocamos na presença de Deus para louvar, para bendizer, para aclamar. Senhor, cuida de mim, cuida em todos os momentos. E vamos ver o cuidado de Deus na própria Escritura. E o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e as comeram. Outra parte caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, aqui nós estamos diante da parábola do semeador. E a parábola do semeador, quanto mais a gente ouve, mais a gente tira ali novos ensinamentos, novos aprendizados. A primeira coisa que me fica é, então, nós temos um Deus que está sempre semeando palavras na nossa vida. Semear palavras é ensinar, né? Jesus está dizendo, olha, Deus está sempre se comunicando para nos ensinar algo, né? Só que não basta, né, Deus, né, nos ensinar algo se o receptor, aquele que está recebendo a palavra, ele não consegue ali abstrair este algo, né? Não consegue abstrair este algo. Então aí a gente pega a passagem de hoje, né? Só para a gente poder pensar. Ele vai dizer, olha, que teve uma semente. O segundo ponto que... Então, Deus está sempre ensinando algo. Uma coisa que me chama a atenção nessa palavra é que Deus, mesmo sabendo que aquela pessoa ainda não está preparada, Ele não deixa de ensinar, né? Então, eu costumo dizer
que ele não se importa em perder sementes, né? Porque todo semeador, quando ele vai semear, ele vai fazer análise de solo, ele vai ver se o tempo está propício. Se não estiver propício, se o solo não estiver bom, ele não joga semente. Por quê? Porque ele vai perder. Deus não se importa em perder a semente. Deus não se importa em perder a semente, né? Então isso fica muito forte nesta palavra. E aí ele joga a primeira semente que cai no meio do caminho, né? Então vieram os pássaros e a comeram. Então vamos ter aquelas pessoas que até ouvem falar, até escuta, mas vem alguém sempre e tira ela do caminho, né? Igual esses dias eu ouvi uma pessoa falar: padre, a minha amiga, ela já disse que não vai mais na igreja por causa do que o Papa fez. Sabe quando você vê uma fé tão superficial, que qualquer coisinha faz ela perder a noção do sagrado, a noção do Cristo, a noção da graça, né? São aquelas pessoas que, né? Então, ao mesmo tempo, ouvi de uma outra pessoa: eu mudei de igreja, fui para outra. Na verdade, eu não tinha ido nem para a igreja, mas para uma seita, porque eu sinto que na igreja católica, né, as pessoas não me recebem. Então, com muita facilidade, ela nem se apropria se o que o outro lugar está oferecendo, se é o Deus verdadeiro. Então, a preocupação não é com o sagrado, a preocupação é com si mesmo, consigo mesmo, né? Não posso ser frustrado, não posso ali viver qualquer que seja a frustração. Então são essas pessoas que estão numa superficialidade muito grande, e aí ela muda de igreja, né? Não quero mais Jesus, não quero mais Deus, né? Que Deus me fala, isso que Deus me ensinou até agora não me serve de nada, né? Então, Satanás veio e tirou, né? Que são os pássaros que vieram e comeram. Depois tem um terreno pedregoso, brota logo, mas o sol queima, né? Então, são aquelas pessoas que têm uma resistência e não conseguem lidar também com as frustrações, com as tribulações, né? São aquelas pessoas que, quando vão para a igreja, acham que ela não pode mais ter problema. Se ela tem problema, Deus é injusto. Deus não está sendo bom para mim, né? Deus não está sendo bom porque eu não posso passar por dificuldades. Eu já pago o dízimo, né? Eu já estou ali ajudando a igreja, por que eu estou passando por isso? Pronto, né? Então o sol veio e queima a semente, ou seja, aquela planta não pode mais dar fruto. Depois tem o dos espinhos, né? Os espinhos são aqueles que até crescem. Você olha, você pensa que ela vai conseguir se manter, mas é sufocado pelas tentações do mundo. Ela é sufocada pelas tentações do mundo. E por fim, vem, né, aquele que a semente cai e a pessoa consegue produzir os frutos necessários, né, de 30, de 60, né, e de 100 por um. Ou seja, são aqueles que entenderam o sentido da fé. Não vou ter um Deus que vai fazer tudo o que eu quero, não. Mas são aqueles que vivem a fé não para chantagear a Deus. Se Deus não fizer isso para mim, eu também não vou fazer. O que eu já vi de gente que quer chantagear Deus. Não vou mais na igreja porque Deus não fez. Isso é chantagem. Para com isso. Você não vai produzir fruto nenhum. Agora, eu quero só pegar, só para a gente continuar, porque assim, a primeira leitura está contando uma história de semana por semana, né? E aí a gente chega na primeira leitura de hoje,
Então nós sabemos que a Arca da Aliança estava colocada dentro de uma tenda, debaixo de uma tenda. E aí, né, o Senhor fala para Natã, né, para Natã ir lá falar com Davi. Né? Pergunta para Davi quanto que ele vai construir um templo para mim. Né? Porque estou cansado de morar em tenda. Né? Todo mundo mora ali em casas, né, e edifica uma casa com cedro, e eu estou aqui debaixo de uma tenda. Então, é este ponto onde começa a se ter o entendimento de que nós precisamos ter um templo, um lugar de encontro com Deus, né? E talvez isso é importante para vocês entenderem, porque às vezes as pessoas falam, quanto gasto que a igreja tem, para que fazer, né? Cadê a simplicidade? Mas o entendimento nosso é o contrário. Se nós podemos morar numa casa boa, o templo do Senhor precisa ser muito melhor. Precisa ser muito melhor. Né? A casa do Senhor precisa ser muito mais bonita. Então aqui está já este entendimento de fazer com muito zelo, com muito cuidado, né, a casa do Senhor. Então vamos rezar juntos nesta quarta-feira pedindo a bênção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.